Pessoal, bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula. Bom dia, professor. Vamos? Tudo tranquilo com vocês? Tudo. Tudo, né? Hoje tem pouquinho alunos, velho. Pouquinho mesmo. Semana passada eu tinha uns 25, 26 alunos do segundo ano. Bom, então vamos lá. Hoje, né, como nós temos apenas 50 minutos, né, que a Zilma disse, hoje nós vamos estar falando sobre alguns fenômenos ondulatórios. São alguns fenômenos que acontecem devido a propriedades relacionadas a ondas, tá bom? Existem alguns desses fenômenos que nós percebemos mais quando nós falamos sobre o som. Outros fenômenos nós percebemos mais quando falamos sobre a luz. Mas não importa, tá bom? Nós já vimos que ondas são oscilações que se deslocam em um meio. Elas não carregam matéria. Por que não carrega matéria? Porque, por exemplo, as partículas do Sol não chegam até nós, certinho? Então, as ondas, elas levam consigo somente informações. Então, as ondas, elas têm algumas características, por exemplo, que elas podem percorrer longas distâncias. Por exemplo, a luz que sai do Sol, a luz que sai das estrelas, chega até nós, percorrendo distâncias imensas, longas distâncias. As ondas, o que elas fazem é fazer variações espaciais. Nós temos dois tipos de ondas: ondas que causam variações espaciais e ondas que causam variações temporais. No nosso caso aqui, nós tratamos de ondas que causam variações espaciais. Acontece a perturbação que se desloca no meio. Então, essas variações espaciais, elas transportam energia, informação. Por exemplo, nós temos, né, as ondas na água, ondas sonoras, ondas em uma corda. Esse caso aqui, nós estamos tratando de ondas mecânicas. E aí existem as variações temporais, que são as ondas eletromagnéticas, que levam consigo energia, tá bom? Então nós temos duas classes, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas só se propagam em meio material. Isso eu havia dito no slide anterior. Na aula anterior também, tá bom? Então, essas ondas mecânicas, elas precisam de um meio para se propagar. As ondas na água precisam da água. As ondas sonoras precisam do ar para se propagar. As ondas em uma corda precisam de uma corda para se propagar. Então, quando você faz essas perturbações, elas se propagam nos meios. Certinho? Agora, o que nós vamos estar falando? Nós vamos estar falando hoje sobre alguns fenômenos que acontecem. Então, quando uma onda ela se propaga, vai acontecer algumas interações. Por exemplo, quando uma água passa de um meio para um outro meio, poderia, por exemplo, eu amarrar duas cordas de espessuras diferentes. Eu pego uma corda fina e uma corda grossa e amarro as duas. E amarro uma delas na parede e faz o movimento. Se eu agitar a corda fina na minha mão, a onda vai se propagar, vai chegar na emenda das duas e vai acontecer um fenômeno diferente que aconteceria se fosse o contrário. Devido à densidade da corda, por exemplo, isso vai estar influenciando, tá bom? As ondas também, por exemplo, mecânica, as ondas sonoras, quando ela chega, por exemplo, você fala, a onda bate numa parede, ela pode voltar, ela pode contornar os objetos e pode atravessar um pouquinho aquele objeto. Então, existem essas diferenças que nós observamos. Tá bom? Então, quando nós temos essas características, nós vamos estar observando esses fenômenos ondulatórios. Existem outros também que eu vou estar falando para vocês hoje sobre esses fenômenos, tá bom? Então, quando isso acontece, é quando uma frente de onda, ela chega a uma região, uma superfície, que separa os dois meios. Por exemplo, aqui nós temos uma onda sonora, ela tem frentes de onda. As frentes de onda
são formadas por essas superfícies aqui, no qual ela vai se distanciando do ponto onde ela foi gerada, do epicentro. Aqui nós temos uma fonte de onda circular, tipo uma superfície na água, frente de onda planas e frentes de ondas esféricas. Por exemplo, o som, né, ele caminha como se fosse esferas que vão se distanciando da fonte sonora. No caso, por exemplo, uma pessoa ou um som, um celular que produziu aquele som. Então pode acontecer um fenômeno chamado de reflexão. Isso vale tanto para ondas mecânicas quanto ondas eletromagnéticas, tá bom? A reflexão acontece quando a onda atinge essa região que separa os dois meios. Quando atinge essa região que separa os dois meios, não há alteração na velocidade de propagação e nem na frequência, tá bom? O que acontece? Essa onda, quando bate na superfície, por exemplo, em uma parede, e parte dela volta. Essa onda que é refletida, ela volta com as mesmas características que foi incendida, tá bom? Então ela não muda. Então na reflexão acontece isso. Não há alteração da velocidade porque ela volta para o mesmo meio. E também não muda a frequência. Por exemplo, se fosse um som, ele não se torna nem mais grave nem mais agudo. Você consegue perceber ele como ele foi incidido. O som tem as mesmas características. Essas características de classificação depois nós vamos estar falando na nossa próxima aula. Então o que acontece na reflexão? Na reflexão nós temos uma propriedade que ela vem para nós, que fala o seguinte, que quando um raio de onda bate, essas linhas aqui significam o tamanho do comprimento de onda, certinho? Então ele está mostrando para nós o seguinte, quando bate uma onda de tamanho X, ela vai refletir com o mesmo tamanho, porque o espaçamento aqui é o mesmo. E outra coisa, em relação a uma linha perpendicular à superfície, que nós chamamos de normal, porque vem em relação da superfície normal, que ela é perpendicular à superfície de contato, que nós temos o meio 1, laranjado, e o meio 2, aqui meio uma cor meio rosa. Certinho? Então a onda incidida, ela reflete com as mesmas características. E o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Ângulo, alguns autores usam o símbolo θ para representar ângulo. Então, θ aí que significa ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Certinho? Bom, quando nós temos um pulso de onda em uma corda, a reflexão ela gera dois efeitos diferentes. Uma única corda, se a extremidade estiver fixa, ou seja, a corda estiver presa, ou se eu prender, por exemplo, eu pego aqui eu coloco um poste, uma barra, amarro a corda. E se eu colocasse, por exemplo, na barra, um anel, e esse anel pudesse movimentar para cima e para baixo, aí teria essas diferenças. Então, quando a extremidade é presa, ela tentará a mover o obstáculo para cima na hora que ela chega. E o que acontece? Pela terceira lei de Newton, ela sofrerá uma reação para baixo, porque o obstáculo aqui onde ela foi amarrada, ela não consegue voltar. Então vai acontecer que vai produzir uma perturbação inversa, a orientação da perturbação dela. Ou seja, nesse caso nós falamos que houve uma inversão de fase. Olha, o pulso de onda foi produzido, ele caminhou aqui, ele chegou aqui onde ele foi amarrado, ela vai ser absorvida e vai ser voltada. Ela volta para a corda. Quando ela volta, ela vai produzir um movimento no sentido contrário, tá bom? Isso aqui no caso é quando ela está com a extremidade fixa. Depois, se nós tivermos ela com a extremidade livre, que ela puder movimentar, o pulso não sofrerá ação de nenhuma força, porque ele irá mover, só irá mudar, né, o sentido que ele está indo, certinho? Só há inversão de sentido e não há
inversão de fase. Então o pulso que vai, ele chega nesse ponto, ele é refletido aqui para outra direção. Se ele vai por cima, continua por cima. Se ele vai por baixo, volta por baixo, tá certo? Então aqui é uma outra propriedade que acontece na reflexão de ondas em uma corda. Extremidade fixa, ela volta no sentido, muda a fase, estava para cima, volta para baixo. Do contrário, está em cima, continua sendo em cima quando estiver com a extremidade livre. Então, esse aqui é o fenômeno de reflexão que acontece. O fenômeno de refração, refratar significa quebrar. Para você fazer uma experiência na sua casa e observar, o que você pode fazer? Você pega um copo e coloca água nele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vou pegar um copo rapidão aqui e colocar uma água. Então o que acontece? Olha, eu peguei o copo com água e coloquei uma caneta aqui dentro. Se você observar aqui na separação do meio, o que acontece? A caneta, ela estava numa direção. Se você observar a imagem aqui que você observa da caneta dentro do copo, ela parece que está um pouco mais afastada. Parece que a caneta está quebrada. Então, nesse caso aqui, houve uma refração, tá bom? O termo refratar significa quebrar. Certinho? Então, vamos voltar aqui. Então, refratar significa quebrar. Então, por exemplo, aqui nós temos um fenômeno de refração das ondas do mar. Os pontos mais elevados numa costa que nós vemos, ele tem um padrão horizontal das ondas quando elas se aproximam. O que acontece? Quando elas vão aproximando aqui da superfície, quando vai chegando próximo, o que acontece? A profundidade diminui e à medida com que a onda se aproxima, ela altera a velocidade de propagação. Então isso faz com que, independente da direção nas quais as ondas venham, elas quebram chegando numa direção quase perpendicular aqui à superfície. Então se vir uma onda, ela vir, por exemplo, transversal, quando ela vai chegando, ela vai mudando a velocidade de propagação dela e ela vai incidindo quase que perpendicular aqui à superfície de contato da água com a areia, por exemplo. Então ela vai mudando as suas frentes, certinho? Então ela vai chegando quase que perpendicular aqui à areia. Então isso é uma característica que tem as ondas que são refratadas, tá bom? Então refratar significa quebrar. Então aqui o que nós podemos observar? Nós temos dois meios. Aqui nós temos o meio 1 e o meio 2. Poderia ser, por exemplo, o ar e a água, como eu mostrei o exemplo do experimento do copo. Quando nós temos isso, o que acontece? Na região que separa os dois meios, há uma alteração da velocidade de propagação. Quando há uma alteração, o que gera uma variação no comprimento, certinho? Uma vez que não há variação na frequência. Por exemplo, como que você percebe isso? Você percebe isso quando está incidindo luz. Quando você incide uma luz amarela, ela atravessa o copo e continua na cor amarela. Ela não muda. Então, quando ela não muda a cor, significa que não houve variação na sua frequência. Certinho? Então, não houve variação na frequência. O que tem que mudar? Para mudar a velocidade, tem que mudar uma outra característica. Lembrando que a equação dessas ondas é aquele V, que é igual a lambda vezes F. Que lambda é o comprimento de onda e F é a frequência. Então, quando incide um certo comprimento de onda lambda 1, tá vendo? Ele vai chegar com o outro, ele vai atravessar
e vai ter um outro comprimento de onda lambda 2. Em relação à linha normal, que é uma superfície, é uma linha perpendicular à superfície de contato aqui, olha, o ângulo de incidência não vai ser mais igual ao ângulo de reflexão. Se você observar, essa linha pontilhada seria a linha com que muda. E aí, quando a velocidade aumenta, o comprimento de onda também aumenta. Então, essa onda, no caso, essa onda, ela tende a afastar da linha da velocidade, indo para a linha que separa os dois meios. Então, ela tende a chegar próximo da superfície. Quando ela diminui a velocidade, se você colocar do lado contrário, por exemplo, da água para o ar, ela vai fugir da linha e ela vai tender a chegar mais próximo da linha normal aqui, olha. Então, quando você olha daqui para cá, acontece o processo contrário. No caso, quando a água vai, a onda vai do ar para a água, acontece isso. Quando é da água para o ar, ou seja, de baixo para cima, acontece o contrário. Você já tem que observar que a onda está saindo do B e chegando até o ponto A. Sai do meio 2 e vai para o meio 1, certinho? Em relação a essa propriedade, nós temos uma fórmula que é chamada Lei de Snell-Descartes, tá bom? Ela fala o seguinte, que o seno do ângulo 1 dividido pelo seno do ângulo 2 vai ser igual a velocidade 1 dividido pela velocidade 2. Uma vez que a frequência não muda, o que nós temos? Olha, por exemplo, seno do ângulo 1 dividido pelo seno do ângulo 2. Isso vai ser igual a V1 dividido por V2. É isso que está dizendo para nós aqui a lei de Snell. Certinho? V1 dividido por V2. E como que nós vamos chegar naquela propriedade que vai ser lambda 1 e lambda 2? Você lembra que V é igual comprimento vezes a frequência. V é igual a lambda vezes F. Se é V1, lambda 1, frequência 1. Então eu venho aqui substituir aqui, olha. Quem vai ser o valor que nós vamos estar colocando? Vai ser lambda 1, frequência 1. Lambda 2, frequência 2. Uma vez que a frequência 1 é igual à frequência 2, o que nós vamos estar observando aqui? Nós vamos estar observando que a frequência é a mesma, então nós vamos tirar ela, tanto em cima como embaixo. E o que vai sobrar para nós? Vai sobrar para nós somente o lambda 1 dividido por lambda 2. Então, por isso que nós vamos estar usando, não em função da velocidade, mas dos comprimentos de onda, que é a característica que importa para nós aqui. Fica assim, ó. Seno de θ1, ângulo 1, de incidência, dividido pelo seno do ângulo 2, que vai ser o comprimento de onda 1, dividido pelo comprimento de onda 2. Então, é essa aqui que é a forma mais comum com que a lei de Snell aparece para nós. Certinho? Que é mais comum de trabalharmos com ela. Beleza? Bom, aí o que acontece? Quando nós temos uma onda numa corda, a refração vai acontecer um pouquinho diferente. Como eu disse para vocês, o fenômeno quando nós emendamos duas cordas de espessuras diferentes, elas vão ter características aqui diferentes. Aqui seria o meio, o ponto, a superfície que muda de um meio para o outro meio. Certinho? Então o que acontece? Quando vem um pulso incidente da maior e passa para a menor, o pulso refletido, ele volta
na mesma, como fala, na mesma fase. Se ele veio por cima, ele volta por cima. E parte vai passar e vai continuar, certinho? Então esse que seria o refratado, que é o quebrado, né? Então ele vai passar do meio para o outro. Agora quando nós temos o contrário, um pulso que sai de uma onda ou de uma corda menos densa do que a outra, ou menos espessa que a outra. Quando ele chega, aqui esse ponto parece como se fosse uma corda presa, fixa. Então, o pulso refletido, ele volta por baixo, ele muda a fase, e o pulso refratado, ele continua, só que ele vai ter uma intensidade menor. Ele vai perder um pouco da energia que volta, certinho? Então, aqui essa é a característica que nós observamos, por exemplo, com relação à refração de ondas quando muda de corda de um ponto para o outro ponto, ou de uma corda mais densa para uma menos densa, e de uma menos densa para uma mais densa, certinho? Então essa aqui é a característica de refração que acontece, certinho? Aqui eu coloquei essa mesma característica, só que apenas aqui no formato de onda mesmo. Chegou do menos denso para o mais denso, parte volta, muda a fase e parte continua, certinho? Observa aqui as alturas, certinho? Então parte da energia passa e parte volta. Quando nós temos agora vindo da mais densa, o que acontece? Parte volta na mesma fase um pouquinho e a maioria é transmitido. Olha, observa que esse morrinho, que seria a onda, é mais alto que esse. Significa que a maioria da energia passou e apenas um pouquinho voltou. Beleza? Um outro fenômeno que acontece é a difração, é desviar, certinho? Esse desviar, ele obedece o princípio de Young's, certinho? O que é isso? Por exemplo, aqui, eu não sei se você está percebendo direito, parece como se fosse pessoas. Tem pessoas, aqui, na verdade, ele está tendo a vista superior, né, de uma pessoa conversando com outra pessoa. As frentes de ondas que são esféricas, elas chegam num certo ponto, por exemplo, numa parede. Quando ela chega na parede, como a onda sonora tem tamanhos aproximados aqui dos obstáculos, o que ele faz? Ele contorna e ele gera uma outra frente de onda aqui diferente, certinho? No qual essas frentes de onda, elas têm a mesma frequência e a mesma velocidade. Então uma pessoa que está um pouco afastada, ela consegue perceber e ouvir a voz da outra pessoa, certinho? Então essa característica de difração, ela é mais perceptível para nós aqui do que, por exemplo, a refração da luz. A refração da luz você vai perceber quando você tem fendas de aproximadamente do mesmo tamanho do comprimento de onda da luz. Só que o comprimento de onda da luz é um comprimento muito pequeno. Então por isso que quase nós não percebemos, né, essa difração, né, que seria a mudança de direção, né? Então quando a onda tem tamanhos aproximadamente dos obstáculos, nós conseguimos perceber essa propriedade que é difração, certinho? Então essa difração só ocorre quando elas têm essa característica em comum, que os obstáculos têm tamanhos aproximados do comprimento de onda da onda, certinho? Então por isso que é mais perceptível nas ondas mecânicas do que ondas eletromagnéticas, como por exemplo a luz. É mais fácil de observar no som do que na luz, essa característica. Beleza? Então aqui eu estou explicando, né, tudo isso que eu falei para vocês, que é mais fácil perceber essa característica do som do que na luz. Tudo bem? Para que acontecesse essa característica, olha, eu até coloquei aqui, nós deveríamos ter objetos que têm tamanho de 0,0005 milímetros, tá bom? Ou seja, tamanho de menos que a ponta de um alfinete, né? Deveria ter o tamanho de um objeto para que nós conseguíssemos observar essa propriedade aqui de difração, beleza? Da luz.
Uma outra propriedade que nós temos é a chamada de polarização. O que é a polarização da onda? A polarização da onda, ela acontece o seguinte, por exemplo, a luz. A luz é um bom exemplo. A luz, ela chega até nós irradiando em todas as direções. Estão vendo essa setinha? Quando nós colocamos, por exemplo, a luz num plano e vamos observar, o que acontece? Ela se propaga em todas as direções. Nós temos onda que propaga na direção horizontal, vertical, inclinada para a direita, inclinada para a esquerda, em todas as direções. Então essas ondas caminham e vêm se propagando. Quando ela chega num polarizador, esse polarizador, estando em uma direção, só vai permitir com que passe as componentes da onda somente naquela direção que eu escolhi. Então, ao invés de elas estarem vibrando em todas as direções, na hora que ela chega nesse ponto, que é no polarizador, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que ela se propague somente na direção que eu escolhi, que eu coloquei o polarizador, para que isso aconteça. Né? Um exemplo de aplicação de polarização de luz são os óculos. Então, olha, por exemplo, quando você compra um óculos que ele tem polarizador, certinho? Por exemplo, quando você compra um óculos lá da China, que ele não tem polarizador, ele tem uma película somente na lente, ele não serve como polarizador. Então ele não filtra as radiações que chegam até nós diretamente, certinho? Então aqui nós temos um exemplo, olha, de uma lente que não é polarizada, a imagem que você observa, chega todos os raios de luz, e aqui nós temos do outro lado direito uma lente que foi polarizada. Daniel, deixa eu te perguntar. Oi? Você tá compartilhando a tela, não, né? Uai, Zilma, será que eu não tô? Porque, assim, pra mim não tá aparecendo. Não? Não. Eita, Eu acho que pros meninos também não tá aparecendo pra vocês. Não. eita, vou ver aqui. Também não. Não apareceu? Eita, Agora sim. Agora tá aparecendo. então só vai aparecer na aula que eu gravei, né, aqui agora. Então deixa eu voltar aqui um pouquinho para falar para vocês essas características. Então não estava aparecendo, ninguém falou nada, né? E eu fiquei aqui a aula quase que toda. Então deixa eu voltar aqui nessa parte. Então olha, na reflexão... Eu que você ia compartilhar. Eita, eu sempre compartilho, tá, pessoal? Então o que acontece? Vamos voltar aqui na reflexão. Tá bom? A reflexão, a onda bate e volta. Chega à frente de onda, agora vocês estão vendo, né? Chega à frente de onda, ela bate aqui em azul e volta aqui em vermelho. Tá certo? E a característica da reflexão é que não altera a velocidade e não altera a frequência. A mesma onda que chega é a mesma onda que volta. Aqui nós temos o raio incidente, que tem o mesmo comprimento. O ângulo de incidência tem o mesmo ângulo de reflexão, certinho? Em relação à linha normal aqui, a superfície. Então, o ângulo I, se for de 20 graus, o ângulo de reflexão também será de 20 graus quando ele chega na superfície que separa os dois meios. Aqui, a reflexão, ela pode ser diferente, por exemplo, em um meio corda, no qual a onda ela chega, certinho? Então, se ela tiver a extremidade fixa, ela chega e volta no mesmo, ela chega por um caminho e volta por outro caminho, ou seja, ela muda a sua fase, há uma inversão de fase, tá bom? E outra coisa que nós vamos estar percebendo é quando ela tem a extremidade livre, ela pode vibrar. Quando ela tem extremidade livre, a onda que chega, ela volta pelo mesmo caminho, então não acontece a inversão de fase, a fase continua sendo a mesma. Na refração, o que nós observamos? A refração significa quebrar. Então, quando a onda incidente chega na superfície que separa os dois meios, ela quebra. Ela vai mudar a sua velocidade, com isso vai mudar o comprimento de onda também. Uma vez que a fórmula que rege é essa aqui, ó, V, a fórmula que rege é essa aqui, V igual a lambda vezes F. Se ele não muda a frequência, por exemplo, uma luz amarela continua sendo amarela, a outra propriedade que tem que mudar seria qual? Teria que mudar aqui o comprimento de onda. Então ela vai alterar o seu tamanho. Quando ela altera o tamanho, o comprimento de onda incidente vai ser diferente do comprimento de onda. À medida com que ela diminui a velocidade, ela afasta
aqui da linha pontilhada que ela deveria ir, aproximando da superfície. Se fosse o contrário, ela sai de um meio que tem índice de refração maior do que o outro. Isso eu vou estar falando para vocês depois, na nossa próxima aula, tá bom? Então, o que acontece? Ela vai afastar da linha que separa os dois meios e vai chegar próximo da linha normal. Ao invés de ser essa linha aqui em vermelho, ela tenderia a fazer esse caminho para cá, olha. Tá bom? Então, quando ela aumenta a velocidade de propagação. Existe a fórmula que é chamada lei de Snell, que fala sobre seno de θ1 dividido pelo seno de θ2 vai ser igual a V1 dividido por V2. Que eu mostrei aqui na outra folha, que quando isso acontece, substituindo aqui o V1 por lambda1 F1, substituindo o lambda2 por F2, simplifica a frequência que é a mesma, vai sobrar isso aqui para nós. Lambda1 dividido por lambda2, que vai chegar nessa fórmula aqui que nós temos aqui embaixo. Tá bom? Que é a lei de Snell já aplicada quando nós temos comprimento de onda. No caso, quando tem a refração, a onda quebra no meio corda, acontece propriedades diferentes. Quando ela vai de uma corda mais densa para uma menos densa, o que acontece? O pulso de onda parte volta e parte de onda refratado continua. Então, essa onda que era maior, ela vai dividir em duas ondas aqui menor. Quando ela sai de uma onda ou de uma corda que é menos densa para uma mais densa, o que acontece? A parte que é refletida, ela volta na outra fase contrária e parte é refratada, continua propagando. Ela vai ser um pouquinho menor. O que nós vamos observar? Como se fosse aqui na figura. Certinho? Então, quando ela vai de uma mais densa para uma menos densa, parte maior passa e continua e parte menor volta. Quando ela vai de uma menos densa para uma mais densa, é aqui representado pelas linhas mais clara e mais escura. Parte volta e parte continua. E parte é absorvida pela superfície aqui dos dois meios, tá bom? Que separa os dois. Na difração, a difratar significa desviar. Então, para desviar, as ondas sonoras nós percebemos que elas desviam mais do que a luz, por exemplo. A diferença entre elas é que, por exemplo, para a luz sofrer processo de desvio, ela deveria ter objetos que têm comprimentos da ordem, né, de 0,0005 milímetros de tamanho. Como nós não temos objetos que têm esses tamanhos, o que nós vamos estar observando? Então, nós percebemos mais a difração do som. Então, quando você fala, por exemplo, com a sua mãe em um quarto, a sua mãe escuta lá na sala, por quê? Porque o som, ele passa pela fresta da porta e chega até você, e você consegue ouvir o som que a pessoa está falando. O som, ele não muda as características, ou seja, por exemplo, a voz da sua mãe ou de alguém não se torna nem mais grave nem menos aguda. Então, a característica continua do mesmo jeito, certo? Então, ele não altera as características da onda. Bom, e agora na polarização. O que é a polarização? Polarizar significa que você vai colocar uma única direção de propagação. Essa única direção de propagação, aqui, por exemplo, nós temos uma onda que propaga em todas as direções. Por exemplo, a luz. Ela se propagando em todas as direções, ela vai caminhando. Na hora que chega no polarizador, é como se fosse linhas que só deixa passar naquela direção. Certinho? Essas linhas que só deixa passar em determinada direção, que são escolhidas, né, pela pessoa que está fazendo isso, vai fazer com que a onda ela se propague somente numa direção que você escolheu, tá bom? E aí foi onde nós chegamos na figura, né, do óculos. Então, quando você tem um óculos ali no qual ele tem polarizador, por mais que nós não enxergamos, pessoal, mas se você enxergar com o microscópio, as lentes que são polarizadas, elas acontecem desse jeito aqui, olha. Ela parece toda preta, mas quando você olha com o microscópio, são linhas uma do lado da outra. E elas são tão espaçadas que elas são da ordem de nanômetros de tamanho. Aqui, por exemplo, olha, 10 a menos 3, 1, 2, 3, 4. Mais 10 a menos 4 dá 10 a menos 7. 10 a menos 7, quando você coloca mais 2 zeros, dá 10 a menos 9, que seria da ordem de nanômetros, que seria da ordem do espaçamento e da ordem do comprimento da luz que passa. Por exemplo, a luz do Sol, ela tem 550 nanômetros. Por exemplo, né, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, né, aqui
a luz do Sol, ela tem 500, mais ou menos 550 nanômetros. Esse nano representa para nós a potência 10 elevado a menos 9. Então seria 550 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Então quando você tem aqui as lentes que tem espaçamento das ranhuras dessa ordem do comprimento, vai acontecer aqui a difração. A luz vai sofrer desvio, certo? Então aí quando você olha lá a lente do seu óculos, que ela é toda preenchida, na verdade, quando você olha microscopicamente, essa lente que é toda preenchida, sem nenhum espaçozinho aqui, certinho? Quando você olha, você vai enxergar isso aqui, olha. Isso aqui tem da ordem de 10 elevado a menos 9 metros de tamanho. Ou seja, vai ter comprimento de onda da ordem do comprimento de onda da luz que está passando. Nesse caso, vai acontecer a difração. E aí a luz vai ser polarizada. A luz que chegaria, por exemplo, nessa lente aqui, em todas as direções de propagação, ela vai fazer com que ela passe apenas uma única direção de propagação escolhida aqui pela lente. Certinho? Então isso que vai estar acontecendo. Que aí é o que mostra aqui a figura seguinte aqui, olha. Aqui nós temos uma lente que não é polarizada, por exemplo, um óculos Xing Ling que você compra, né, do camelô, geralmente não é polarizado, porque esse processo não é um processo barato, ele tem que ser uma lente feita microscopicamente, certinho? Então ela tem que colocar as ranhuras todas em uma única direção, e aí você vai estar observando microscopicamente. E aí aqui nós temos a lente polarizada, no qual a imagem de um lado ela parece um pouco fosca e do outro ela tem uma nitidez maior. É isso que acontece, por exemplo, com o óculos polarizado quando nós colocamos, tá bom? Então quando você coloca esse óculos polarizado, é isso que está acontecendo, né? Ele filtra um pouco da luz que está incidindo, porque chega muita luz até o nosso olho, que chega a ficar até fosco, por exemplo, algumas imagens que nós percebemos. E aí, nesse caso, né, acontece um filtro, acontece uma diminuição, certinho? E a outra propriedade, que é a penúltima que eu vou estar falando para vocês, é a ressonância. Existem vários tipos de ressonância, né? O mais comum para nós que nós falamos é a ressonância eletromagnética, que é aquele exame que nós fazemos, né? Aqui depois eu vou estar falando um pouquinho dele para vocês, bem características físicas básicas que acontecem. Aqui nós temos o exemplo de um diapasão. O diapasão ele gera uma certa frequência. Às vezes é frequência que não é audível por nós, ou seja, não está dentro da nossa faixa com que nós escutamos essa frequência. Certo? Então, por exemplo, eu tenho dois diapasão. Eu pego o diapasão 1A e bato ele. Ele vai vibrar. Se eles forem feitos de materiais no qual essa frequência vai ser transmitida e chega até ele, eles vão vibrar com a mesma frequência. Ou seja, o diapasão B ele entrou em ressonância com o diapasão A. O que tem que acontecer? Tem que acontecer o seguinte, que uma vibração externa, um esforço externo, com frequência próxima ou igual ao natural da vibração do sistema, ou seja, ele vibrou e tem próximo a da vibração desse sistema. Então é como que se eles vão comunicar um com o outro. O B vai receber o que o A está transmitindo. Certo? Então tem muitas aplicações que nós utilizamos. E o que acontece? Isso ele vai receber a energia que é transmitida. E dessa forma vai aumentar a amplitude das vibrações do outro. Tá bom? Então nós temos alguns casos, por exemplo, né? Aqueles casos de taças de cristais que quebram quando um cantor, uma pessoa, ela produz uma frequência que é muito específica, que é a frequência próximo de vibração da taça. Então quando ele pega essa frequência próximo de vibração da taça e emite nela, o que acontece? Ela vai entrar em ressonância, vai aumentar a vibração, com isso vai fazer com que ela se quebre, tá bom? Porque as taças, né, acontece isso, porque elas entram em ressonância, tá bom? Eu já vi um experimento que vocês podem estar acompanhando depois. Coloca, por exemplo, equipamento de ressonância. Você pega um gerador de frequência, pega uma taça de cristal dessa, dá uma batidinha nela e coloca próximo do gerador de frequência e ele tem uma parte lá que ele capta a frequência. Por exemplo, que é uma frequência de 500 Hz. E aí, se ele vibra na frequência de 500 Hz, você pega o gerador,
e coloca para vibrar na faixa de 500 Hz e você coloca próximo da taça. E aí a partir de alguns segundozinhos a taça quebra, porque você conseguiu colocar esse aparelho para vibrar na mesma frequência natural da taça. Então esse aqui é um exemplo que acontece em propriedades de ressonância, tá bom? Aqui nós temos outra propriedade também, que é utilizado, por exemplo, para afinar um instrumento, para você, por exemplo, colocar nas cordas aqui do violão, para ele vibrar nas frequências específicas. Depois, quando nós estivermos falando de acústica, vocês vão perceber que cada nota musical tem uma frequência específica. As notas musicais não tem frequência que você escolhe, certinho? Então o que acontece? Tem diapasões que eles são calibrados para emitir frequência na qual você deve colocar, por exemplo, uma determinada corda específica. Então aí você coloca uma corda naquela frequência e as outras são ajustadas a partir daquela frequência, colocando dedos nas posições específicas e fazendo vibrações das cordas. Tá bom? Aqui você vai observar que as cordas estão vibrando. Se você quiser, por exemplo, depois assistir um vídeo que tem, por exemplo, no YouTube, ela fala assim, você pesquisa por vibrações de cordas de violão. E aí você vai perceber as frequências que são geradas nas cordas de violão. Cada uma tem uma vibração um pouco diferente da outra, porque cada nota musical ela tem uma frequência própria de vibração. O dó tem uma, ré, mi. Então cada uma tem uma frequência de vibração muito específica para que isso aconteça e produza essas notas musicais, tá bom? Então o que acontece? Nós pegamos, né, o diapasão e produz, por exemplo, um som aqui e você pode enviar para o diapasão e ele vai vibrar, vai produzir um som naquela mesma frequência que você coloca aqui, por exemplo, na corda do violão. E como eles entram em ressonância, você vai saber que a corda do violão está emitindo uma frequência na mesma que você vai ouvir no diapasão também, tá bom? Beleza. Outro exemplo que acontece são, por exemplo, colapsar estruturas. Por exemplo, aqui tem uma ponte de Tacoma nos Estados Unidos. Aconteceu, né, em décadas atrás. O que acontece? O vento, essa ponte, ela era fixa nos dois extremos. Essa ponte começou a balançar com amplitude da mesma que o vento que foi produzido nela. E isso aconteceu com que a ponte entrou em ressonância com o vento. E foi aumentando a amplitude até que ela se rompeu e desabou. Não sei se você já teve curiosidade, quando você estiver próximo de uma ponte, né, você vai perceber que as pontes elas não são fixas nos lados. Elas podem se mover. Elas podem se mover por quê? Porque elas podem bater um vento nela e ela poder vibrar. E quando ela vibra, ela não pode vibrar na mesma intensidade ou na mesma frequência com que o vento vibra. Senão vai acontecer isso aqui, né? Vai colapsar a estrutura. Quando elas são móveis, o vento balança ela, ela vai balançar diferentemente. Certinho? Ela vai balançar diferentemente, então ela não vai vibrar na mesma frequência, ou seja, não vai entrar em ressonância. Certo? Então, para corrigir, né, um defeito desse que já aconteceu, de entrar em ressonância, é isso que acontece. Certinho? Outra propriedade que nós utilizamos de ressonância, por exemplo, são o sistema de transmissão de rádio e TV. Tem uma torre de transmissão e os equipamentos que nós utilizamos, eles vibram na mesma frequência do receptor. Então, eles conseguem receber aquela onda que é transmitida. Tá bom? No caso aqui, trata de uma ressonância eletrônica. Nós temos ressonância eletromagnéticas, como por exemplo, um aparelho de ressonância eletromagnética. O que ele faz? Ele faz com que é dado pela interação do núcleo ali do átomo com o campo magnético. O que acontece? A quantidade do número de diferentes de átomos, com a sua concentração no interior do corpo humano, eles fazem com que os átomos comecem a vibrar na mesma intensidade do campo magnético que é colocado. E com isso há um alinhamento dos spins dos átomos do nosso corpo. Né? Na verdade, ele orienta, pessoal, de alguns átomos muito específicos. Por exemplo, os átomos que são mais fáceis de se orientar são os spins dos elétrons ali, por exemplo, dos átomos de hidrogênio.
O nosso corpo, ele tem muito átomo de hidrogênio, porque ele tem muita água no nosso corpo, certinho? Então, por exemplo, a molécula de água, H2O, cada molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio. Então, ele pega aqueles átomos de hidrogênio e faz com que eles entrem em ressonância a partir do campo magnético que é produzido no aparelho, e ele vai fazer com que ele vibre nas mesmas intensidades, olha. Então, aí quando há o sinal eletromagnético, né, há o sinal, né, de eletromagnético, de radiação aqui que acontece, ele vai vibrar, e com isso ele consegue falar na mesma frequência, ou seja, se os átomos estão na posição A, o aparelho consegue captar os átomos na posição A. Se ele está em outra posição, ele consegue captar ele também. Então ele faz um mapeamento exato onde que estão os átomos de hidrogênio. E com isso ele consegue fazer o mapeamento do nosso corpo, mapear um órgão, mapear um tecido, de acordo com essas características, tá bom? Então a ressonância magnética faz isso, certo? Então ela faz a orientação dos espinhos dos átomos de hidrogênio. Para a última propriedade que nós temos aqui seria o efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler está associado ao som que nós percebemos. Quando temos uma fonte sonora em repouso, ela emite som. Quando ela está em movimento, a frequência muda. Por exemplo, a frequência, quando ela aproxima, fica maior, e quando ela afasta, fica menor. Aqui na figura nós podemos perceber isso aqui melhor, olha. Então você tem uma ambulância, que ela está aproximando de uma pessoa, que essa pessoa estando em repouso ou não, onde a distância entre a fonte sonora e o observador vai diminuindo, a frequência ela é maior. O som se torna mais agudo. No caso, quando ele vai distanciando do observador, a frequência aqui é menor, então o comprimento de onda é maior, para manter a mesma característica da velocidade da onda, que é a mesma, certo? Então o que muda não é a velocidade da onda, o que muda é a frequência e o comprimento de onda. Então o som se torna mais grave, tá bom? No qual nós percebemos isso. Então, existe uma fórmula que faz esse cálculo de mudança de frequência. Esse F', ou apenas F, alguns autores colocam, é a frequência observada, ou seja, você enquanto observador, você vai observar o som diferente do que é emitido. Se não há velocidade nem do observador nem da fonte, isso aqui é zero. Velocidade do som no ar dividido pela velocidade do som no ar dá 1. A frequência recebida é igual à frequência emitida, não há alteração. Agora, quando muda, aproxima ou afasta, tem essas características, tá bom? Aqui nós colocamos mais e um menos, e um menos e um mais. Quando que nós usamos essa fórmula aqui, com mais e com menos? Geralmente, o que aparece para nós é assim, olha, F' é igual a F0, V mais ou menos V O, que é observador, dividido por V menos ou mais, o sinal é trocado, tá bom? É menos em cima e mais VF, velocidade da fonte. Aqui é o seguinte, quando a fonte sonora, ela aproxima do observador, mesmo estando os dois movendo, tá bom? Pode o carro mover e a pessoa, mas quando a pessoa tem a velocidade menor, a fonte sonora está chegando próximo dele, tá bom? Então, por exemplo, você tem aqui um carrinho, né, da ambulância aqui, produzindo som, e a pessoa andando. Mas a distância entre elas está diminuindo. Aí aplica o sinal superior. Essa fórmula aqui vai ficar assim, ó. F' é igual a F0, V mais VO, dividido por V menos VF. Então aí isso aqui está multiplicando, tá bom, pessoal? Tem um parêntese, tá bom, automático aqui, que nós não colocamos. Mas nessa multiplicação tem um parêntese aqui, que você tem que primeiro fazer essa continha aqui, para depois multiplicar. Tá bom? E quando eles afastam? Quando afasta, você usa o contrário. F' vai ser igual a
F0 vezes V menos VO dividido por V mais VF. Aí você troca o sinal e faz a continha. Tá bom? Então essa aqui seria a fórmula quando está afastando. Tá aqui no slide explicando direitinho. Eu vou corrigir, tá bom? E vou alterar lá o slide que eu coloquei para vocês no portal. Eu esqueci de colocar aqui o menos e o mais aqui em cima. Eu coloquei as observações dos sinais que acontecem, tá bom? Aqui, olha, na verdade tem um resumozinho, né, de quando nós colocamos aqui as características totais que acontecem. Aqui seria uma aplicação mais prática que você observa, tá bom? Quando os dois estão movendo para a mesma direção, quando está movendo, mas não precisa preocupar com relação a isso. O importante é você observar desse quadro resumo aqui, ó, apenas esses dois de cima, tá bom? Da figura. Quando eles aproximam ou quando afastam, que é o caso que nós observamos. Aqui tem que fazer algumas análises, mas não precisa preocupar com isso. Então, no caso aqui, nós teríamos duas fórmulas. Aqui teria alguns exemplos para nós resolvermos. Eu não sei se nós vamos ter muito tempo, tá bom? Mas eu queria resolver com vocês, pelo menos, esse exercíciozinho aqui. E outra coisa, para falar também, existe, por exemplo, o radar. Por exemplo, como que eles sabem que, por exemplo, a velocidade de uma chuva? A velocidade de uma chuva, nós utilizamos para fazer cálculo micro-ondas, que elas são emitidas e são recebidas pelo aparelho do radar. Tá bom? Então, o que acontece? Existe um equipamento que faz esse cálculo, que calcula a velocidade, por exemplo, da onda em relação. Tá bom? Aqui nós temos uma fórmula que fala o seguinte, que a variação de frequência entre a emitida e a recebida vai ser proporcional à frequência emitida, que multiplica duas vezes a velocidade relativa, tá bom? Do som em relação à velocidade da luz, certinho? A velocidade da luz, porque nós estamos emitindo uma micro-onda. A micro-onda, ela caminha na velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Certinho? E aí teria mais esses dois exercíciozinhos que eu queria resolver com vocês. E agora eu não sei se vai dar tempo, né? Porque é até 9 horas a aula, não é isso, Zilma? Bom, enquanto ela não aparece aqui, a Zilma, eu vou resolver pelo menos o exercício número 2 com vocês, tá bom? Aqui ele fala o seguinte. Uma pessoa parada na beira da estrada vê um automóvel aproximar-se com velocidade de 0,1 da velocidade do som no ar. Ele não fala a velocidade da pessoa, mas se nós adotarmos que a velocidade do som é de 340 metros por segundo, essa velocidade da pessoa vai ser de 34 metros por segundo. Oi, Joel. Oi. Você me chamou? Não, era só para saber se eu poderia resolver um exercício com os meninos, porque eu tive Porque aquele... assim, a próxima aula é da Cida, ela já tá aí. Fala Tá, com né? ela. Tá. Ela tá Pode aí. resolver, Joel. Pode, né? Resolve aí o exercício. Isso, eu vou resolver pelo menos um exercício, Cida, aí depois você continua, tá? Tá bom. É para os meninos ver como que faz o cálculozinho aqui. Então, olha, Eu entendi. a pessoa, tá vendo o exercício que ele fala que ela aproxima? Então, a fórmula que nós vamos estar usando é a fórmula quando a fonte sonora aproxima do observador. O automóvel está buzinando e ele emite uma frequência de 990 Hz. Tá bom? O exercício, nesse caso, ele não deu a velocidade do som, mas nós não vamos precisar dela para resolver o exercício. Olha, o que nós vamos estar usando? Aproximação, nós vamos estar usando essa fórmula aqui, olha. Então, o que acontece? Ele fala para nós que a velocidade do observador é de 0,1 da velocidade do som. E que a frequência emitida é de 990 Hz. Hz. E fala que aproxima. Então, como ele aproxima, o que nós vamos usar? A fórmula. Frequência observada. Pode colocar o F ou o F' que você quiser, não tem problema. Tá bom? Aqui vai ser um outro F diferente. Você pode colocar F1 e F2, também não tem problema. Mas alguns autores colocam só o F e o F0. Tá bom? Vezes V do som mais VO dividido
por V menos VF. Vamos voltar no exercício. Então ele fala que uma pessoa, ó, parada. Eu já estava errando aqui o exercício. Tá vendo? Então a pessoa está parada. A pessoa está parada, então na verdade, aqui, olha, esse V aqui é a velocidade da fonte. A velocidade do observador é igual a zero. Então, substituindo os dados aqui, ó, nós vamos ter que a frequência observada vai ser igual a 990 vezes V mais zero dividido por V menos 0,1 vezes V. Então, isso tudo aqui está no parêntese. Em cima só vai sobrar V, então vai ficar que a frequência linha vai ser 990 vezes V dividido por V menos 0,1 V. Então, supondo que eu tenho 1 menos 0,1, vai dar 0,9 vezes V. Se eu tenho a velocidade do som em cima e embaixo, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, olha, e simplificar esse valor em cima e embaixo. E o que vai me sobrar aqui? Vai me sobrar aqui é o seguinte, olha, que a frequência observada vai ser quanto? Vai ser 990 dividido por 0,9. Então, essa frequência observada vai ser quanto? 990 dividido por 0,9, que vai dar quanto? Na sua calculadorazinha você faz a conta, 990 dividido por 0,9, que vai dar 1.100. Então, aqui deu 1.100 Hz. Por exemplo, se fosse um som normal, como ele aumenta a frequência, esse som vai se tornando mais agudo, certinho? Então, isso que seria a frequência que é observada. E aí você vem aqui no exercício e a resposta correta seria essa aqui, a letra B. Beleza? Pessoal, então é o seguinte, eu vou estar postando o vídeo lá para vocês assistirem, tá bom? Para quem perdeu a aula ou para quem gostaria de rever novamente, tá beleza? Vou estar aqui salvando o vídeo para mandar para vocês.